Minha gente, o Espírito Santo reduziu em 37% o número de assassinatos entre 2006 e 2016, né? Os dados aí do mapa da violência divulgado recentemente. E para avaliar um pouquinho, para comentar esses números, eu converso aqui mais uma vez, eu recebo novamente o ex-secretário de Segurança Pública, o doutor André Garcia, né, circulando pelo estado aí com suas palestras, e para um momentinho conosco aqui para bater um papo. Tudo bem, doutor André? Tudo bem, Cláudio, um prazer. André, surpreendeu o senhor? Acho que não, né? Que o senhor inclusive já faz parte desse grupo. Eu sou membro do Fórum Brasileiro já há alguns anos e tomei conhecimento já. Nós já vínhamos acompanhando, né, o desempenho dos números do Estado. Uhum. É algo que eu sempre digo, não é algo para se comemorar, é algo para a gente registrar um processo que é muito importante para a sociedade capixaba de redução de mortes no Estado. Eu costumo dizer, quando eu assumi a CESP pela primeira vez em 2010, a nossa taxa de homicídios era de 58 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Éramos o segundo lugar do Brasil em taxa de homicídios. Ficava uma disputa entre Espírito Santo e Alagoas, né? Hoje o estado do Espírito Santo é o 19º em taxa de homicídios. A taxa caiu para 32 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, muito próxima da média nacional. O número de homicídios de mulheres caiu bastante também. Então, se analisarmos ponto a ponto ali de mulheres, de jovens, inclusive, também tivemos uma redução considerável, né? Significativa. O grande desafio num contexto muito violento, que eram mais de 2.000 mortes, agora nós temos próximo a 1.000 mortes no estado. É muita coisa. É muito ainda, né? É muito. É um dado inaceitável, mas é importante fazer o registro. Por quê? Porque se diante de um processo de redução, nós temos que tirar lições. O que é que foi feito? E o que é que deve ser feito ou mantido para que esses resultados permaneçam caindo? Que esse é o grande desafio na gestão. Não é só o número em si, porque por trás dos números há vidas, mortes, pessoas que morreram, famílias que sofreram com isso. É preciso que a gente tenha a exata noção de manter o que vem dando certo, vem resultando na queda dessas taxas, dar continuidade a essas ações, tirar aquilo ou descartar aquilo que não vem dando certo e focar a energia no que interessa, que é reduzir o número de homicídios, reduzir a criminalidade violenta. O que de mais importante o senhor destaca nesse contexto? Porque assim, quando a gente se fala da redução dos homicídios, a gente já lembra logo da atividade policial, né? Exato. E é todo um contexto isso aí, né? A polícia é um ator importante, mas não é o único, não é? No Estado fica claro que o investimento feito no sistema prisional, que resultou na construção de mais de quase 30 unidades novas, bem cuidadas e bem controladas, resultou no controle da população. O senhor diz isso porque a partir dos presídios há muitas ordens, por exemplo, claro, uma das premissas básicas para você controlar a criminalidade fora dos muros dos presídios, é você controlar os presídios, né? Não permitir que o presídio se transforme no escritório do crime, que de lá de dentro saem as ordens para matar, para assaltar as pessoas, para tomar pontos em disputas de pontos de drogas, que gera as mortes, gera a sensação de insegurança. O Estado, a partir de 2003, da primeira passagem do governador Paulo Artung, assumiu uma missão, que é controlar e reestruturar o sistema prisional. Isso foi feito. A partir daí, as ações de prevenção focadas em regiões mais vulneráveis, né? Aqui agora no programa chamado Ocupação Social, com 26 territórios mais vulneráveis à criminalidade, focando lá as ações de prevenção, as ações de integração das polícias, de inteligência, de trabalhar com dados estatísticos para direcionar o policiamento, focar nesses territórios com maior número de homicídios, nos horários que os crimes acontecem, focar nas operações de prisão de homicidas, isso é fundamental, ter por objetivo retirar de circulação homicidas contumazes, traficantes que mandam matar, traficantes que matam, monitorar os indicadores de criminalidade, fazer reuniões periódicas para isso. Isso é que a gente costuma chamar em política, tanto pública quanto na administração privada, de governança. É você ter controle sobre os dados, sobre as informações, para poder fazer um serviço bem feito, não é? E, é claro, a vontade política, a decisão política. Sem isso, sem a determinação, sem a missão muito clara, que tem que ser passada para todos. Olha, nós temos que reduzir homicídios. Nós temos que melhorar a taxa de esclarecimento de crimes. A nossa taxa de esclarecimento de homicídios
é uma das maiores do país. A média nacional é de 8% de inquérito de homicídios, a nossa é de 40%. Então, isso, claro, vai ter no médio e no longo prazo um impacto que a gente esperava que ia acontecer, graças a Deus e ao trabalho de muitos. Está acontecendo e nós precisamos dar continuidade nisso. O senhor acha que a questão da legislação, por exemplo, atrapalha um pouco o fato desses números não serem melhores ainda? Porque muitos desses criminosos poderiam estar na cadeia, né? Todas as vezes que eu falo, posto, publico qualquer coisa de redução de homicídios, muitos falam, eu não sinto isso. Aonde é que está essa questão? Que é a questão da sensação de segurança. A sensação de segurança ela é descolada do crime de homicídio. A sensação de segurança ela está relacionada a vários fatores. Um deles são os crimes contra o patrimônio, os assaltos, os furtos, os sequestros. E é nesse campo que está a frouxidão legal, que eu falo. A lei é fraca para enfrentar esse tipo de crime. A participação de menores, temos um estatuto que precisa ser revisto na questão da aplicação da punição, mais tempo de internação para crimes mais graves. Temos a questão das progressões penais, que na questão do patrimônio, do crime patrimonial, dos assaltos, dos furtos, precisa ser mais forte, precisa ser mais rigorosa. Temos a aplicação de penas que precisam ser revistas, enfim, você tem toda a razão. Há um ambiente legal que permite, ou que, eu digo até em alguns casos, que ela até estimula o cidadão a praticar crimes. O cidadão com a certeza da impunidade, né? Exatamente. Ou de uma punidade mais no final das contas, chama-se impunidade. E temos que enfrentar isso, porque a população não dá conta disso sozinha, a polícia não dá conta disso sozinha, é preciso ter um marco legal forte para que indivíduos que pratiquem crimes permaneçam fora da convivência social. Doutor André, com relação a muitas mortes, a gente sabe que estão ligadas ao tráfico de drogas, que ele extrapola as fronteiras do Estado, né? Não seria o ideal uma ação mais integrada, de nação mesmo, né, de todos os estados, para que esses números caiam no Brasil como um todo? Isso já passou da hora. Houve várias tentativas dos governos federais que passaram, de tentar integrar essas políticas. Nós temos que ter uma política clara de controle das nossas fronteiras, né? Para se ter uma ideia, o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira. Os Estados Unidos com o México têm uns 5 mil quilômetros de fronteira com o México. Super controlada, né? Bem vigiada. O atual presidente até tem intenção de construir um muro, né, para separar os dois países. No caso nosso, a nossa fronteira é floresta, é rio, a dificuldade é maior, é claro. Mas é preciso ter uma política clara de ação e de integração das forças federais, no caso, inclusive com o uso das Forças Armadas, intensificar ações integradas de Polícia Federal, que é a Polícia de Fronteira, com as Forças Armadas, integrar com as polícias dos estados fronteiriços, porque nós temos um problema na América Latina, porque temos países vizinhos que são os maiores produtores de cocaína do mundo. A base aí para... Né? Então, se não tomarmos cuidado com as nossas fronteiras e a distribuição dessas drogas, que o Brasil é um grande entreposto de distribuição de drogas, e, portanto, é preciso patrulhar as rodovias, as ferrovias e os portos, vai ser difícil, porque, no final das contas, as consequências desse descontrole chegam aqui em Linhares, chegam aqui na região norte do estado, chegam lá em Vitória, inteiro, enfim. As polícias locais, elas trabalham com as consequências de um descontrole que vem desde a fronteira. Tá certo. Esse bate-papo com o doutor André Garcia, secretário de Segurança Pública, comentando aqui os números, né, as reduções que tivemos aí no Atlas da Violência divulgado, pegando aí os últimos 10 anos, né, de 2006 a 2016, redução de 37% no número de assassinatos, mas assim, pontualmente, em cada classe, nós tivemos boas reduções no grupo de negros, por exemplo, o grupo das mulheres, uma redução considerável. Para a gente finalizar, doutor André, o senhor também tem feito palestras aí pelo Estado, sobre os problemas aí que a gente tem enfrentado agora, né, nos momentos atuais, as fake news, né, essas notícias falsas que têm se proliferado e têm trazido um prejuízo enorme para todos nós. Esse é um fenômeno que é até recente, né, digamos assim, de 2016 para cá virou quase uma epidemia mundial, com as eleições nos Estados Unidos, com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que foram dois exemplos do uso de informações falsas ou de meias-verdades que interferiram na escolha do eleitor. Olha o tamanho. E nós estamos com a eleição aqui à frente, não é? E tem muita gente disposta a interferir dessa forma. Eu tenho dito que tem gente que não se preocupa em apresentar propostas, mas sim em destruir
a reputação alheia, em desinformar a população. E o antídoto para isso, de fato, primeiro, educação, se preocupar com o que está compartilhando, verificar se aquela informação realmente é verdadeira, mesmo que essa informação seja uma informação agradável aos ouvidos. Quando a informação é destrutiva, é avassaladora, é aquilo que você acha que é quase uma tragédia, desconfie. Verifique primeiro se ela realmente confere com a verdade. Compara com outros veículos, não né? curta, não compartilhe antes de comparar. A mídia tradicional, a imprensa, é muito importante nesse processo, porque a gente não pode perder a credibilidade na imprensa. A gente tem que ter confiança nas informações e desconfiar de fontes que venham aí, ou alternativas, ou sites que muitas vezes são criados somente para difamar as pessoas, ou pessoas que não são jornalistas profissionais. Todas essas informações que vêm de fontes duvidosas, a gente tem que duvidar. O senhor acha que isso pode trazer um problema grave para as próximas eleições? Acredito que sim. Só é lembrar do exemplo que eu falei aqui da eleição do país mais poderoso do mundo, que informações falsas interferiram diretamente no resultado. E aqui no Brasil já há uma prática muito comum de pessoas que difamam os outros. Mas associada à difamação tem a meia-verdade, aquela coisa que é mais ou menos verdade, com insinuações, com notícias falsas, que juntada a isso, aí cria um ambiente que se o eleitor, se o cidadão não estiver se policiando, não tiver a preocupação de filtrar a informação, filtrar significa verificar se aquela informação procede, de onde ela vem, falando mal de determinada pessoa, e também olhar o seguinte: uma pessoa que se propõe a ser candidato tem que apresentar proposta e não destruir a reputação dos outros. Pois é, com relação às eleições, o ministro Fux, né, presidente aí do TSE, já se posicionou, a preocupação é grande com relação às próximas eleições, com relação a essas fake news, essas notícias falsas, né? Agora é algo realmente muito perigoso, colocar opinião sobre uma pessoa em rede social, em sites qualquer aí, que fulano é isso, é aquilo, até que se prove, aí, enfim, o estrago está feito. O estrago está feito, a imagem, às vezes, eventualmente, de uma pessoa de bem, uma pessoa que está ali no contexto para apresentar alguma proposta útil para a sociedade, e a gente perde energia com isso. Imagina o dado que o nosso cidadão aqui da região de Linhares, do norte do estado, pode ter na mão. O brasileiro compartilha por ano por mês, mais de 12 milhões de notícias falsas. É muita coisa. Pesquisa da Universidade de São Paulo. Então, muita baboseira, muita coisa que deveria ir para o lixo, que ocupa os nossos celulares, os computadores e o que é pior, ocupa o nosso tempo. Tá aí. A preocupação realmente é muito grande. Eu agradeço aqui o doutor André Garcia. Obrigado pela presença, por esse bate-papo, viu? Eu que agradeço, oportunidade. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia de sempre. O pessoal de Linhares e região, continue participando conosco, mandando sugestões lá na nossa página, facebook.com/tvcimlinhares. Esta entrevista também fica disponível no nosso canal no YouTube, você pode revê-la. Para ligar para a nossa redação, aparece aí o número 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.